Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o canal Casamento ao Máximo, onde estaremos aqui transmitindo algumas reflexões a respeito do casamento, da vida a dois, para que você consiga chegar no ponto de viver a plenitude do seu relacionamento. Meu nome é Kepler e eu estarei aqui com vocês compartilhando um pouco de conhecimento e das reflexões. Sou casado há 7 anos com Fernanda e espero que também ela possa contribuir aqui com a gente em algum momento. E toda semana eu estarei postando algum vídeo com uma reflexão importante que vai fazer com que a gente tenha a plenitude, com que a gente atinja a plenitude dentro do casamento. E como nós estamos em outubro, e esse é o nosso primeiro vídeo, outubro é o mês rosa, dedicado às mulheres, à saúde da mulher, em especial a saúde voltada para atenção com relação ao câncer de mama. E para esse primeiro vídeo eu preparei um material falando sobre uma peça fundamental dentro do casamento, que é a mulher, obviamente, que são as mulheres. Sempre nós estaremos falando aqui à luz da ciência, mas também à luz da Bíblia. Aquilo que a Bíblia diz traz muita sabedoria para dentro do nosso casamento. E sem sombra de dúvida, quando nós seguimos aquilo que a Bíblia diz, a felicidade reina dentro do relacionamento. Falando sobre mulheres, falando sobre as virtudes da mulher, o livro de Provérbios, capítulo 31, se você quiser acompanhar, a partir do verso 10. O primeiro verso, na verdade o verso 10 diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao valor de muitas joias. E a partir desse verso, tem várias características falando sobre as mulheres. Salomão fala sobre a mulher virtuosa neste capítulo, a partir do verso 10. E eu anotei aqui 5 características importantes das mulheres, que faz com que a gente entenda que essa mulher tem uma parte fundamental com relação ao casamento. Entenda, gente, nós vamos falar também sobre os homens, sobre o papel dos homens, sobre as responsabilidades dos homens. Nós vamos falar sobre sexo, vamos falar sobre pornografia, vamos falar também sobre finanças, vamos falar também sobre diversos assuntos que dizem respeito à vida a dois. Esse é apenas o primeiro, então fiquem ligados no canal, porque com certeza nós vamos trazer aí muito material de grande valor para vocês. A primeira característica que eu anotei com relação à mulher virtuosa, Salomão chama de virtuosa, cheia de virtudes. A primeira característica que eu anotei é que ela é difícil de se encontrar. Não é fácil encontrar uma mulher virtuosa, a pessoa tem que procurar muito para que possa encontrar essa mulher. A segunda característica é que ela é digna de confiança. E é interessante que uma das coisas que o homem mais espera de uma mulher é o respeito. O respeito está intimamente ligado à confiança. E se o homem não tem confiança numa mulher, não adianta, o relacionamento não vai para frente. Porque para o homem, o respeito é muito importante. E se o homem perdeu a confiança na mulher, dificilmente ele vai retornar com essa confiança. É por isso que muitas vezes acontece de mulheres traídas perdoarem seus maridos, porque para a mulher a confiança, o respeito não é aquilo que é prioridade para ela no relacionamento. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Kepler, quer dizer então que a mulher não quer ser respeitada? Não, não é isso. É que para o homem o respeito fala muito mais alto do que para a mulher. Então, segunda característica, a mulher é digna de confiança. Terceira característica, a mulher tem sensibilidade. A mulher virtuosa, ela tem sensibilidade. E eu acho interessante que quando nós, homens, vamos sair, a gente olha no espelho, a gente dá uma olhada mais focada, não é isso?
A mulher, quando vai sair, a mulher se arruma, se apronta e ela não olha mais focado, muito pelo contrário, ela se afasta do espelho para olhar se está tudo bem. As mulheres, elas têm uma visão muito mais ampla do que a visão do homem. O homem tem uma visão focal. Eu tenho extrema dificuldade em encontrar coisas. Quando a minha esposa fala assim, quando eu preciso de algum objeto e a minha esposa fala, tá no guarda-roupa. Rapaz, é uma dificuldade, porque a minha visão, ela é muito focal. A visão do homem, ela é focal. Já a visão da mulher é uma visão ampla e ela encontra as coisas com facilidade. Essa é a terceira característica que Salomão diz sobre a mulher virtuosa. A mulher que tem sensibilidade, que tem uma visão holística, que tem uma visão ampla das coisas. Ela sabe o que está acontecendo ao redor dela. Quarta característica da mulher virtuosa é uma mulher que não tem preguiça. Essa é uma característica interessante, porque hoje é fácil encontrar pessoas que fazem suas escolhas com base no olhar, com base na aparência exterior e não fazem as suas escolhas com base em qualidades intangíveis. E a falta de preguiça, a vontade de trabalhar, o desejo de realizar as coisas é algo intangível. Não dá para se medir, não dá para se ver, mas dá para se perceber. E Salomão diz que a mulher virtuosa, ela não tem preguiça. E eu me lembro muito bem que há um tempo atrás eu fui demitido de uma empresa e retornei para minha cidade natal. E nesse período eu estava desempregado. E as finanças dentro de casa não estavam da forma que a gente tinha costume. Mas é interessante que a minha esposa, ela propôs que nós fizéssemos bolo natural, bolo sem trigo, para vender. E nós, cara, foi uma fase muito fantástica, porque nós nos aproximamos muito, porque trabalhávamos juntos. E ela fazia os bolos e eu saía para vender. Depois eu vou contar melhor essa história. Mas o ponto aqui é que ela não tinha preguiça, não havia preguiça, muito pelo contrário, ela poderia exigir, olha, eu quero uma vida financeira melhor, você tem que trabalhar, vai arranjar alguma coisa para você fazer, mas não, ela se mostrou pronta a agir junto comigo. E eu me lembro que toda quinta-feira nós fazíamos entre 15 e 25 bolos para vender. E a gente saía, ela fazia os bolos, eu ajudava na preparação dos bolos, mas era ela a responsável por fazer os bolos. Então a mulher virtuosa, ela tem essa qualidade também. Ela não tem preguiça. Quinta e mais importante característica da mulher virtuosa. Então vamos recapitular aqui, Provérbios capítulo 31, a partir do verso 10, que nos diz essas características. É claro, lá tem outras características, mas a primeira característica da mulher virtuosa, ela é difícil de se encontrar. A segunda característica da mulher virtuosa, ela é digna de confiança. Terceira característica, ela é uma mulher sensível, tem sensibilidade. Quarta característica, não tem preguiça. E quinta e mais importante característica da mulher virtuosa, ela é temente a Deus. Não adianta ter todas as primeiras características se a mulher não for temente a Deus. Na verdade, nós vamos conversar muito mais sobre isso mais à frente. E nós vamos perceber que dentro de um relacionamento, a pedra fundamental tem que ser a vida espiritual, tem que ser a confiança em Deus, tem que ser o caminho que as pessoas trilham de confiança em Deus mesmo. Temor a Deus. Temer a Deus não significa que você tem medo de Deus. Na verdade, significa que você respeita a Deus
e tem Deus em primeiro lugar em sua vida. E a mulher virtuosa, ela fundamenta todas as suas características nesta quinta e última que eu estou mencionando aqui e que Salomão também menciona. Ela tem o temor a Deus. Só com o temor a Deus é que essa esposa vai conseguir lidar de forma plena com as dificuldades do lar, com as dificuldades do marido, com as situações do dia a dia, com a criação dos filhos, com as finanças. O temor a Deus é a base para todas as demais características positivas que a mulher tem. E por que eu escolhi falar sobre as mulheres? Não só porque o mês de outubro é considerado o Outubro Rosa e estamos aí em campanha com relação à saúde das mulheres, mas porque eu percebo uma dificuldade das mulheres nos meus atendimentos. Para quem não sabe, eu sou coach também. E eu vejo que as mulheres elas se perdem no meio do caminho, principalmente porque elas voltam o olhar para o outro. Eu tenho algumas clientes que têm dificuldade nos relacionamentos porque em um determinado ponto do caminho elas pararam de olhar para dentro de si e começaram a viver para o outro, começaram a viver a vida que não é delas, a vida que não traz essas características da mulher virtuosa. A mulher, para ser uma mulher virtuosa, ela precisa estar segura de si. A mulher, para ser virtuosa, ela precisa se conhecer, ela precisa saber que ela tem suas qualidades. E o homem, ele é conquistador nato. O homem, ele é um conquistador nato. E eu percebo que mesmo depois de casado, o homem tem essa necessidade de continuar sendo um conquistador. E algumas mulheres perdem essa sensibilidade de que o homem é conquistador e acabam se tornando fáceis demais. E agora virou polêmica, né? Porque, Kepler, a mulher não pode ser fácil dentro do casamento? Não é isso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre uma facilidade emocional, uma dependência emocional, uma falta de segurança em si mesma, falta de conhecimento em si mesma. Algumas mulheres, elas precisam de autorização do marido para tudo, inclusive para dizer que elas agora vão viver uma vida melhor. E melhor em que sentido? Quer dizer que a mulher agora resolveu ser rica e sair de casa? Não, não é isso. É porque a dependência emocional ela se tornou tão grande, ela se tornou tão exacerbada, que a mulher, para dar um basta nessa condição, ela sente a necessidade de chegar para o marido e falar, de chegar para o companheiro e falar. E, gente, não é assim. Não é assim, não deve ser assim. Vocês, as mulheres em especial, precisam cuidar das emoções no sentido de vocês se tornarem a melhor versão de vocês a cada dia. E eu acho interessante que quando as mulheres começam a mudar isso, quando começa a haver uma mudança de paradigma com relação a isso, começam a retomar a sua segurança emocional, começam a lidar novamente com as suas emoções, lidar novamente com os seus traumas, com os seus medos, a situação vira. O homem começa a ter um olhar diferente para essa mulher, ele começa a perceber essa mulher com um olhar de, nossa, tem algo acontecendo, alguma coisa diferente está acontecendo, e aí o interesse desse homem volta a ser grande por essa mulher. Por quê? Porque ninguém merece pessoas que reclamam, ninguém merece pessoas que são vítimas, e geralmente essas mulheres que perderam a sua virtude, deixaram de olhar para dentro de si e em algum ponto do caminho se perderam nas suas emoções mesmo. Essas pessoas elas acabam afastando ao invés de aproximar. E
Eu tenho, inclusive, uma cliente que ela é sensível com relação às pessoas porque ela gostaria que as pessoas fossem sensíveis com relação a ela. E, na verdade, não é assim que funciona, é exatamente o contrário. Você vai atrair as pessoas quando você mostrar força emocional. Você vai atrair as pessoas quando você mostrar que você protege suas emoções, que você cuida das suas emoções e dos seus sentimentos. Então, mais importante do que fazer o exame de prevenção do câncer de mama é você fazer o exame de prevenção das feridas emocionais. É você fazer o cuidado com as suas emoções para se mostrar não só para a sua casa, não só para o seu marido, mas também para suas amigas e para a sociedade, que você é uma mulher forte, que você é uma mulher de fibra, que você é uma mulher virtuosa e que possui essas 5 características que eu li aqui hoje, que eu falei aqui hoje. Eu tenho certeza que todas vocês que estão me vendo possuem essas características. E pode ser que em algum momento da vida você tenha se perdido no processo. Pode ser que em algum momento da vida você tenha esquecido das forças e virtudes que você tem, mas elas estão todas aí dentro. E Deus tem um plano grandioso para a sua vida. As mulheres são transformadoras. As mulheres, elas pegam pouco e transformam em muito. Se você dá trigo para uma mulher, ela faz pão. Se você dá aveia e banana para minha esposa, ela faz bolo. Ela sustenta multidões. Se você entrega uma semente para uma mulher, o sêmen, ela entrega filhos. E filhos que trazem alegria, filhos que trazem felicidade, filhos que multiplicam tudo aquilo que acontece dentro do lar. É isso aí, esse é o recado de hoje, eu não vou me delongar, esse é o primeiro vídeo, é um vídeo de teste, na verdade, mas eu gostaria de saber o que é que você achou dessa mensagem. Escreve aí embaixo o seu comentário, se tiver algum assunto do seu interesse, coloca aí. E eu tenho certeza que com uma mulher virtuosa dentro de casa, sem dúvida o casamento será pleno e você viverá o seu casamento ao máximo. Deixe o seu comentário, deixe o seu like. Se fez sentido para você esse vídeo, compartilhe ele com alguém que precisa dessa mensagem. E toda semana, então, nós estaremos aqui gravando um videozinho falando sobre algo importante para levar o seu casamento no patamar de casamento ao máximo, plenitude dentro do casamento, dentro dos relacionamentos. Meu nome é Kepler e te vejo no próximo vídeo. Até lá!